Sejamos todos muito bem-vindos ao Céu Brasil. Nós já estamos no capítulo 83 de A Grande Síntese. Capítulo 83, O Super-Homem. Veja, não é o super-homem das histórias em quadrinho. É a próxima fase evolutiva pela qual nós, seres humanos terráqueos, haveremos de passar para esse nível de super-homem. Então, acompanhamos o homem nas suas ascensões. Nós vimos a evolução do homem pelos caminhos do trabalho, da renúncia, pelos caminhos da dor e pelos caminhos do amor. Todos caminhos convergentes para a sua maturação biológica, para a maturação biológica do ser humano e sua transformação em super-homem. Essa é a próxima fase nossa que haveremos de atingir, super-homens. No ápice da evolução que estamos seguindo, desde os mais baixos estados da matéria até o novo ser que o amanhã gerará. Então, nós que estamos observando a evolução do ser desde a matéria, energia, até o homem, e haverá de gerar o super-homem de amanhã. O homem de hoje será o super-homem de amanhã, se ele evoluir. Sua criação é hoje, a criação do super-homem, é hoje a mais alta tensão da vida. É a vossa fase alfa, a fase princípio inteligente evoluindo até espírito e até espírito humano. Finalmente, chegamos ao ápice de vosso concebível. Sua voz aqui anuncia que não dá muito mais para a gente caminhar à frente, pois nós chegamos ao topo, ao ponto máximo do que nós podemos compreender. E a pergunta é: quem é o super-homem? Quem é o super-homem? Como é o super-homem? Suas sensações, seus instintos demonstram, no estado de aquisição concluída, as qualidades que no homem estão no estado de formação. O super-homem é a próxima fase do ser humano. As virtudes mostradas pelos ideais, os superconceitos, para cuja conquista no campo moral e intelectual a normalidade trabalha com esforço, estão definitivamente assimilados e alcançados pela zona de estabilização do instinto. Nossas atividades, nossos aprendizados se realizam no consciente. Posteriormente é arquivado no subconsciente e se estabiliza como instintos. O super-homem, seja ele poeta, artista, seja ele músico ou filósofo, cientista, herói, chefe, santo. O super-homem tem todas essas possibilidades. Seja ele, de preferência, um intelectual que desenvolve as forças do pensamento, um dinâmico da vontade e da ação, ou um místico que cria no campo do sentimento, no campo dos bons sentimentos, como o amor, a caridade, a fé, a humildade. Então, ou, um místico que cria no campo do sentimento ou no campo do amor.
No ímpeto de sua fecundidade, ele é sempre um tipo de superconsciência. Ele, esse super-homem, esse gênio ou esse santo, é sempre um tipo de superconsciência. E na sublimação de sua personalidade, é um gênio. Ele, o gênio, é o supertipo do futuro, uma antecipação das metas humanas. Será o gênio mostra hoje o que seremos amanhã. Sua zona de vida, a zona de vida do gênio, onde reside seu trabalho de construção, está situado no inconcebível, no incompreensível para nós hoje. Os normais podem passar a vida sem jamais mencionar o espírito. A grande massa pode passar a vida sem mencionar e muito menos entender o espírito. Para o gênio, essa é a mais intensa realidade da vida, realidade do espírito. Então, para o gênio, é uma realidade demonstrada. Resultado de imenso trabalho no tempo, ele, o gênio, sintetiza os produtos mais altos da evolução e da raça, mas o gênio está sozinho e ele sabe disso. Move-se numa dimensão conceptual que só seus iguais compreendem. Para compreender um gênio, é necessário outro gênio. Para compreender um santo, é necessário outro santo. Descido dos céus, o gênio, o santo, é um exilado na terra, em resgate ou em missão para fazer a humanidade evoluir. E ele sonha com sua pátria distante. O gênio sonha com o mundo espiritual do qual ele saiu para missão na Terra. Ele, o gênio, não anda pelas estradas batidas. O gênio não faz o que a maioria faz, porque a maioria na Terra é pouco evoluído. O gênio está sempre diferente. O gênio sabe estabelecer relações entre fatos e ideias que os outros não veem. É um supersensitivo que percebe as verdades de imediato, por intuição. O gênio é aquele que, além do raciocínio, já tem a faculdade da intuição aguçada, desenvolvida. Então, por intuição, nós vamos compreendendo por análise, mas o gênio, por raciocínio, nós vamos compreendendo por análise, enquanto o gênio, por intuição, compreende por síntese. O gênio nada tem a aprender, mas recorda e revela. Recorda de onde? Recorda, sim, de quando ele era espírito puro, antes da queda. Isso fica mais claro no 10º volume da obra de Pietro Baldi, Deus e Universo. Essa imersão da consciência normal está numa atmosfera rarefeita. Essa antecipação da evolução, muitas vezes, só é compreendida tardiamente. Esses gênios que antecipam a evolução da grande maioria, esses gênios que surgem antes da grande maioria,
esses gênios que evoluem antes da grande maioria, muitas vezes só são compreendidos tardiamente. Por exemplo, Francisco Bernardone, que nasceu em Assis, ou Francisco de Assis, o Santo de Assis, Francisco de Assis, não foi compreendido durante seus dias na Terra. Só foi compreendido tardiamente e canonizado e respeitado como santo. O próprio Einstein, Albert Einstein, não foi compreendido nem mesmo pelos gênios da época, só foi compreendido tardiamente. E agora, há 100 anos depois das suas primeiras teorias, são confirmadas suas brilhantes, geniais ideias e conceitos. Em vosso mundo impera a mediocridade. No planeta Terra, a grande maioria dos habitantes, a grande massa, é medíocre no sentido de conhecimentos e de maturidade moral. Então, em vosso mundo terráqueo, impera a mediocridade, muito distante dos cimos, muito distante dos pontos, dos picos onde estão os gênios. A mediocridade, é a medida das coisas. Ela faz sua ética e sua tábua de valores e impõe suas tábuas de valores aos outros. Só uma verdade medíocre, próxima da natureza animal, pode ter rápido sucesso. Nós vamos observar que as ideias medíocres, mesmo hoje, que viralizam na internet, que se tornam de muitas visualizações, não só na internet, mas também na mídia, de um modo geral, são verdades medíocres, porque a grande maioria tem essa limitação na compreensão. Então, a grande maioria compreende o que é simples, o que é medíocre. Então, só uma verdade medíocre, próxima da natureza animal, pode ter rápido sucesso, porque é acessível ao concebível, à compreensão dessa grande massa. Em vosso mundo, o triunfo parte do pressuposto da compreensão. Cada êxito, para ser rápido, tem que conter afirmações medíocres. Cada êxito, ou seja, para se ter êxito rápido na Terra, hoje, é necessário ter afirmações medíocres. Vejamos, por exemplo, o que viraliza, o que se torna divulgado rápido nas mídias, são justamente afirmações medíocres. As grandes verdades ficam sem compreender pela grande maioria. Por isso, os grandes gênios são pouco ouvidos, os grandes gênios são pouco assistidos. Os grandes gênios são poucos lidos. O aplauso das multidões é amplo e rápido, em razão inversa do valor. Quanto menor o valor, maior e mais rápido é o aplauso da multidão que é medíocre. Então, aquelas coisas e as grandes verdades que têm grande valor não são compreensíveis pela grande maioria. Por exemplo, basta observar a obra de Pietro Baldi, por exemplo, o segundo volume, a grande síntese, já tem mais de 80 anos e não foi compreendida pela maioria. Na verdade, está sendo compreendida por uma pequeníssima minoria.
Por isso, é da lei que o caminho do gênio seja de solidão, sim, e de martírio, e não haja compensação humana alguma para quem realiza os maiores trabalhos da vida. O grande gênio, o grande santo também, ele é incompreendido, por isso eles ficam na solidão. Por isso eles são martirizados, muitas vezes perseguidos, porque não se conseguem compreender a profundeza dos seus conceitos, não se conseguem compreender a profundeza de suas ideias. O cérebro da mediocridade tem suas medidas e as impõe a todos. Na Terra, a grande maioria é medíocre e impõe a lei dos medíocres para todos. No cérebro da mediocridade, o que nele não cabe não é aceito, condena e tudo nivela. O medíocre não compreende e, portanto, não aceita. Tudo o que represente um deslocamento evolutivo para o qual não esteja preparado. Tudo aquilo que a mediocridade não compreende, eles colocam de lado. Um deslocamento de equilíbrios que ele não tenha poder de estabilizar é negado. Quando uma verdade nova não aparece enxertada no passado, dando-lhe continuidade, quando não tem uma base no conceito e no aceito, quando contém um percentual de novidade que supera os limites que possa suportar, até o gênio é repelido. Por que o gênio é repelido? Porque ele não é compreendido pela grande maioria. O gênio passa a não ser aceito pela grande maioria, pois que as suas ideias, os seus conceitos, as suas verdades são profundas e a grande maioria medíocre não compreende. Isso porque a ascensão caminha por continuidade, a evolução caminha por continuidade. Então, quando surge o gênio no meio dos medíocres, os medíocres não conseguem compreender o gênio, porque a evolução humana, a evolução natural, não dá salto. Então, o gênio que é colocado no meio da grande mediocridade não é compreendido, porque eles não conseguem perceber a linha de continuidade entre o homem comum e o super-homem. Mas, no equilíbrio universal, a evolução lenta das massas está sempre fecundada por essa centelha superior que, no momento mais útil, acende-se na terra, fecunda e agita a inércia e abaixa-se para erguer. O gênio vem para revelar, para ajudar a erguer a humanidade nos mais diferentes setores da evolução humana. Existe nas coisas um equilíbrio que, cedo ou tarde, impõe as compensações. Seria inútil revelar-vos altas verdades, muito distantes de vós, porque essas altas verdades se perderiam em vosso inconcebível. Não adianta a sua voz revelar aqui em a grande síntese altas verdades, porque elas se perderiam no nosso inconcebível. Nós não compreenderíamos. A compreensão não é obra de cultura nem de raciocínio, mas a compreensão é um amadurecimento que se alcança por evolução.
A compreensão não é obra da cultura nem do raciocínio. A compreensão é obra do amadurecimento do senso moral. Nestas funções fecundantes, o gênio é um fenômeno de importância coletiva. O gênio é importante para todos, para toda aquela coletividade. O seu aparecimento do gênio e manifestação correspondem aos equilíbrios íntimos que dirigem o progresso humano. Existe um processo normal de assimilação das grandes verdades por parte das massas humanas. Existe um processo normal de assimilação, de entendimento, existe um processo normal de compreensão das grandes massas, e isso é lento. A concepção superior em qualquer campo, seja arte, seja no campo da ciência, ou da ética, ou da política, se for verdadeiramente grande, permanece no princípio sempre solitária, situada no incompreensível. Então, se for uma concepção muito elevada, ela fica solitária, sem eco, sem ressonância na grande massa, na grande maioria dos seres terráqueos. Entretanto, emerge da mediocridade que, por um instinto secreto e vago, por um instinto secreto e vago pressentimento de que essa forma de vida é o futuro. Então, mesmo assim, a mediocridade percebe vagamente que essa forma do super-homem é a nova vida, é a nova forma de vida do futuro. Olha e apura o ouvido, olha e começa a prestar mais atenção. É atraída, escuta e lança seus ataques demolidores. Então, a grande mediocridade lança ataques contra os gênios. Quando nós dizemos gênios, lembramos que estamos falando de gênios das artes, da música, da ciência, da filosofia, da religião, gênio, santo. Então, eles não são compreendidos e são muitas vezes perseguidos e atacados. Estes representam duas finalidades. Esses ataques acabam sendo úteis para duas funções. De um lado, o de experimentar a resistência das novas verdades, porque só o que tem valor resiste. Então, eles são atacados e experimentados, e essa resistência deles vai se mostrar verdadeiro, porque é uma verdade nova. E só tem valor, né, o que tem, e se resiste a esse ataque, e se resiste ao ataque. E até torna mais belo na luta, torna mais belo essas revelações novas, pois se liberta do supérfluo. Esses conceitos novos, essas ideias novas, durante esses ataques, elas se libertam do excesso, do supérfluo, e se condensa no substancial, e se condensa na essência. Então fica, em resumo, a essência. Do outro lado, a alma coletiva, nessa luta, toma contato e assimila a novidade, e assim se prepara para acompanhar os passos do gênio, compreendendo suas imitações. Durante esses ataques aos gênios,
durante esses ataques, a própria grande quantidade de pessoas observam, assimilam a novidade e se preparam para acompanhar esses passos e tentar imitar o gênio. Quantos, depois de Francisco de Assis, buscaram imitar Francisco de Assis? Quantos, depois de Francisco de Assis, imitaram e buscaram imitar o Santo de Assis e tornaram-se franciscanos? O gênio está sozinho em seus amplíssimos horizontes. O gênio vê longe, o gênio tem uma concepção, uma compreensão muito extensa, muito grande, mas ele está sozinho porque os outros não conseguem compreender o que o gênio já compreende. Suas relações sociais são relações de esforço, não de compreensão. Muitas vezes, relações de perseguição. Muitas vezes, o gênio, além de estar sozinho, porque não o compreendem, muitas vezes o gênio é perseguido. Interiormente, ele, o gênio, chegou e sabe que chegou. No seu interior, o gênio tem essa sensação de que ele atingiu esse nível e sabe que atingiu esse nível. Seu olhar, o olhar do gênio, do super-homem, penetra a íntima causalidade fenomênica, o fracionamento da realidade entre as barreiras do espaço e do tempo é ultrapassado na êxtase suprema do espírito, que repousa na visão global do todo. O gênio consegue, por intuição, pelo nível também que ele atingiu, ter uma visão global do todo. Caem para o gênio as barreiras de espaço e de tempo. Espaço e tempo é só do mundo relativo, é só do antissistema. Arroubo sublime, onde não chega o tormentoso turbilhão das ilusões humanas. Nesse nível, o gênio não se deixa levar pelo turbilhão das ilusões humanas. Onde o repouso é absoluto, o poder imenso e a sensibilidade que se multiplica com a nova percepção anímica correm integral ao encontro do infinito. Maravilha, né? A alegria é total na sua alma, a alegria é total na alma do gênio, que aceita o beijo do divino, que aceita o beijo de Deus, estendida para ele num lampejo de amor. O gênio, principalmente o gênio, o santo, ele compreende isso e se reserva. Ele é mais reservado esse relacionamento com o divino. Vai ficar mais claro. O centro de sua vida desloca-se. O centro de vida do gênio desloca-se. Sua consciência tem a visão da lei. A consciência do gênio compreende a lei do universo, o monismo. A sensação de seu trabalho mergulha na sua corrente. A sensação de seu trabalho mergulha-se na sua corrente. Respira a música que emana das harmonias da criação e nutre-se dessa respiração. Deve ser uma coisa maravilhosa. No gênio, vemos o psiquismo atingir o vértice de suas manifestações. Justamente no gênio, no super-humano, nós vamos observar que o psiquismo atingiu o ápice, atingiu o ponto mais alto
de suas manifestações. A conquista da verdade está concluída. A consciência move-se em plena luz, acaba as zonas de trevas da consciência. E essa consciência move-se em plena luz. Não mais verdades pequenas, relativas e fracionadas, incompletas e lutando entre si, mas uma verdade universal que, superando-os, admite e compreende todos os pontos de vista de cada indivíduo, dos povos e dos tempos. Por isso, os santos, os gênios, têm aquela paz, aquela harmonia, difícil de tirá-los desse equilíbrio. Por isso, eles não se ofendem. A consciência nada mais nega, porque conhece tudo. Não mais ângulos obscuros, inexplorados, dentro e fora de si. Aquelas zonas em que o mistério se esconde, não haverá mais mistérios. A lei está toda evidente e a luz chega até as últimas causas. A lei de Deus, esse monismo, fica evidente, fica claro, patente, e a luz do conhecimento chega até as últimas causas. Paralelamente, o gênio possui, uma sensibilidade mais profunda. Ele, o gênio, tem seus amores e seus pudores, e quando sua alma se abre diante do infinito, diante do divino, quer ficar sozinho. Lembra que eu disse agora mesmo? Sua visão é sagrada e esconde-se aos olhos dos estranhos, dos desavisados, dos despreparados, como diante de uma profanação. Ele se esconde para esses que não estão preparados, como que evitando uma profanação. Algo de sagrado existe verdadeiramente nessa comunhão da alma com o divino. Claro, é sagrado esse encontro da criatura com o Criador. É sagrado esse encontro nosso com o nosso Pai amoroso, Deus. Só ao pulsar de um grande amor o mistério se abre e se revela. Só responde a quem sabe bater à porta. O mistério só responde a quem sabe bater à sua porta. Eu costumo dizer que é uma porta que se abre para dentro. Não adianta você chegar na porta e empurrar para fora. Quanto mais empurra para fora, mais essa porta se encontra travada. Essa é a porta que se abre para dentro. A porta do amor. Não adianta buscar mais para o lado de fora. É necessário fazer a evolução interna, fazer a evolução íntima, fazer a reforma interior, fazer a evolução dos sentimentos, deixando aqueles sentimentos inferiores, como a descrença, o orgulho, o egoísmo e o ódio, deixando-os para evoluir a sentimentos de fé, confiança em Deus, humildade, que é aquela simplicidade profunda com bondade, caridade no compartilhar, no dividir, no doar e no amor. Aí sim, a porta se abre para dentro e assim não existe mais mistérios. Muitas vezes é necessária uma coragem louca, uma vontade desesperada, o ímpeto frenético de imensa dor, um impulso de fé que não mede as profundidades do abismo.
muitas vezes é necessário essa riqueza e essa intensidade de bons sentimentos. E muitas vezes a dor conduz a isto. Só então caem as pontes e as fronteiras do concebível dilatam-se subitamente. O céu se abre para nós. Uma sensibilidade primorosa protege especialmente esses fenômenos de comunhão profunda que se detêm diante da violência do ignaro, do desconhecido, não admitido pelas forças protetoras do mistério, e sim na destruição das coisas exteriores que ele pode perceber. Nada além disso. Riqueza de alma que não é roubada nem usurpada. É aquela riqueza conforme Jesus nos recomendou. Entesourais no céu, onde os ladrões não penetram, onde a traça não corrói e onde a ferrugem também não tem essa função. Riqueza de alma, que não é roubada, nem usurpada, foi conquistada, essa riqueza de alma. O gênio é conquista individual. Cada um de nós atinge esse nível por conquista própria, por boa vontade própria, merecida, com esforço, e somente quem a alcançou pode usufruir, pode gozá-la, porque é sua conquista. Um feixe de sentimentos novos, fundidos numa síntese de uma percepção anímica, permite-lhe o gozo de belezas sutis, hoje supersensórias. Hoje nós estamos no nível de homem, e essas belezas e essas percepções, esses novos sentidos, localizam-se no super-homem, que haveremos de atingir por evolução. Uma estética mais profunda nasce da arte divina do bem, que realiza a íntima e mais alta beleza do espírito, não a das formas, quer seja a criação do homem ou da natureza. Mais do que contemplação, é realização em si de uma perfeição superior e de uma harmonia universal, conquista de valores imperecíveis, criação de um organismo espiritual de eterna beleza. É aquela conquista de valores nossos, é a busca dos talentos, conforme Jesus nos recomendou. Os talentos que são justamente as virtudes, os sentimentos nobres, como o amor, a fé, a caridade, a humildade. Isso são valores imperecíveis, são valores eternos. Nova capacidade de penetração psíquica revela, sem sombras, o mistério da alma. Tudo se revela nesse ponto para o ser que atingiu esse nível de amor. Digo de amor porque o amor é o mais nobre e o ápice dos sentimentos. O organismo espiritual de qualquer ser transparece, desnudado, e não é possível a mentira. Não é possível a mentira nesse nível de evolução. Todos os sentimentos são nobres. E aí nós podemos lembrar Jesus no Sermão da Montanha, quando disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Simplificando as palavras,
Felizes aqueles que têm os sentimentos puros, sentimentos de amor e as outras virtudes, porque eles verão a Deus. Ao lado de diferente concepção da vida, novo estado da alma, diante das coisas, uma harmonização completa, uma união com Deus. Nesse ponto, a criatura se une ao Criador. Nesse ponto, nós nos unificamos com Deus. Cada um de nós se unificará com Deus. Consequentemente, cada um de nós se unificará um com o outro. Por isso, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus disse: Ele e Deus são um. E nós, que vamos também nos unificarmos com Deus, cada um de nós nos unificarmos com Deus, consequentemente, nos unificaremos uns com os outros. Aí podemos dizer: somos um. Por isso, a necessidade e a real necessidade de nos harmonizarmos com todos. Com todos. Não é possível ter nenhum em desarmonia conosco. Por isso, a necessidade de reconciliar-se com todos. O espírito repousa em grande calma interior, a paz de quem conhece a meta. O super-homem é consciente de toda a sua personalidade, é consciente da gênese de qualquer de seus instintos, que descobre no eterno passado. Eterno passado. Conhece sua história, uma longa história tecida de férrea logicidade, em que nada morre, nenhum valor se perde jamais e, nessas bases, antecipa seu futuro, prepara-o, seu futuro, e o quer. Daí o domínio de todas as forças do próprio eu. Daí a sagacidade de saber dominar por entre os impulsos da vida. Por isso o conhece a ti mesmo. Procure e procuremos corrigir o que não está bem. Corrigir aonde erramos. Conhecer a si mesmo para abandonar os vícios, conhecer a si mesmo para corrigir os defeitos. Ele, o gênio, compreendeu a dor. Ao subir à fonte do mal, e não se agita mais numa tormenta de rebelião, numa tormenta de ira, de inveja. Só tem uma reação. O gênio, nesse ponto, só tem uma reação, a da reconstrução silenciosa e consciente, assumindo sozinho, sem passar para outros, todo o trabalho do próprio dever. Nesse ponto, o gênio tem consciência do seu dever, tem a responsabilidade e tem a coragem de fazer o que deve fazer, que é próprio do seu dever, e não esperar que os outros façam por ele o que ele precisa realizar. Ele, o gênio, sabe que a dor conquista e seu esforço na vida é fecundado de conquistas espirituais, que são as verdadeiras conquistas.
as espirituais. Então, o espírito vivendo em relação com os mais distantes momentos do grande esquema do próprio progresso, supera o tempo e supera a dor. O espaço e o tempo surgem com a matéria e com a energia. À medida que a matéria se desmaterializa, o espaço termina e o tempo termina quando a criatura evolui a ponto de chegar nesse nível de superconsciência, nesse nível de super-homem, e também supera a dor. E a dor se extingue. A dor não tem mais função. A função da dor era conduzir a criatura até esse ponto. Já atingido esse ponto, a criatura não tem mais necessidade da dor. A dor não tem mais acesso a ele. A dor não tem mais sua função. O gênio, sua vida se desfralda como um cântico de gratidão na mais profunda música da alma. A sua vida se abre num canto de agradecimento ao Criador, na mais profunda música da alma. A harmonia interior é sua grande festa, é a alegria de sentir-se sempre relacionado e de acordo com o funcionamento orgânico do universo. Nele ser eterno e, embora pequeno, sentir-se parte integrante desse universo e em ação com esse universo. A consciência de encontrar-se na posição que a lei lhe determinou para seu próprio bem. Consciência de que cada um de nós temos a sua função, a sua missão. Consciência de mover-se sempre no seio da divina justiça. Consciência de que estamos sempre mergulhados em Deus. É impossível algo fora de Deus. É impossível manifestarmos-nos, movermos-nos fora de Deus. O cântico no coração da voz grata da consciência que conforta e aprova. O viver nesta visão da logicidade e bondade de tudo, nesta luz de espírito, como numa atmosfera própria e vivificante. Toda essa saciedade d'alma e de equilíbrio moral é a mais intensa felicidade do super-homem. É quando então ele atinge esse nível de superconsciência, esse nível de paz, esse nível de harmonia, esse nível de unificação com o Criador. Este é o paraíso, no ápice das ascensões humanas. Esta a máxima perfeição e felicidade que vosso concebível pode hoje conter. Isso é o máximo que nós podemos compreender hoje. Sua voz deve dar aí uma pausa. Com isso, completa seu caminho da evolução individual na Terra, para continuar sua evolução mais tarde ao imigrar para as novas dimensões. Lembra da evolução das dimensões? Sim, deixaremos a Terra para emigrar para novas dimensões, ainda na caminhada evolutiva, para atingirmos o ápice da evolução. É bom mostrar isso em cada campo e incitar essas ascensões, incentivar a evolução. Nossa viagem não foi realizada inutilmente. Nossa viagem de compreender o universo através de a grande síntese não é inútil. Será um impulso. Qualquer um refletirá e apressará o passo.
Depois de ter lido e compreendido a grande síntese, qualquer um de nós apressará o passo na boa vontade da caminhada evolutiva para atingirmos esse nível do super-homem na superconsciência. Retornaremos mais tarde o estudo do fenômeno sob um ponto de vista social, a fim de que nossas conclusões atinjam e resolvam numa concepção mais ampla também os problemas da coletividade. Nesse ponto, a sua voz demonstrou a evolução do homem para atingir o nível de super-homem. E, numa outra oportunidade, a sua voz fará esse trabalho, esse estudo do fenômeno sob um ponto de vista coletivo, sob um ponto de vista social, mostrando a evolução da humanidade em super-humanidade. É isso. E nos volumes seguintes será feito sim isso. Com isto, nós chegamos ao final do capítulo 83, que trata do super-homem. O super-homem que é já nesse top, nesse ápice da evolução do psiquismo humano. Nós agradecemos a paciência, a concordância, a tolerância de cada um de vocês em estudarmos juntos a obra de Pietro Baldi. Muita paz a todos.